Olá novamente, meu nome é Álvaro Gregório e estamos aqui para o segundo bloco do Inova Day de hoje, que é uma sexta-feira, dia 25 de novembro, e um Black Friday. Nós tivemos aqui um Blue Friday com a Patrícia Ellen e a Letícia Piccolotto, que agora vão passar a responder as perguntas do pessoal que está nos acompanhando pela internet e do pessoal que está aqui ao vivo na plateia. Eu queria começar, então, com uma pergunta para ambas, que foi feita pela Cleonice Alves de Souza, e é uma pergunta muito comum para quem trabalha com inovação, a gente sabe disso, mas é bom saber a opinião de vocês, é uma pergunta para as duas. Como implantar as inovações que foram citadas aqui, do setor público, se muitas pessoas não aceitam essas inovações? Como convencer as pessoas? Né? Como convencer nossos prefeitos e dirigentes? Qual é a dica de vocês? Eu acho que tudo passa pela questão do exemplo, né? E, principalmente, a importância dos líderes darem esses primeiros sinais, né? Então, à medida que inovação realmente é uma prioridade, isso tem que estar muito claro para o prefeito, para o secretário, e esses líderes eles têm que dar o sinal da importância dessas agendas para os demais servidores, né? E as resistências, claro, elas vão surgir, elas fazem parte de todo o processo que exige uma mudança de comportamento, que exige, né, uma mudança, uma revisão de processos, enfim, a gente sabe que essas resistências elas vão surgir, e é importante também que esses líderes eles mapeiem quais interlocutores, quais atores estão comprados com aquela pauta, com aquela reforma, e criem já esses grupos de apoio para a implementação desses processos. Então, na minha visão, a inovação ela não pode estar só no discurso, ela tem que realmente ser uma prioridade, porque a resistência, de fato, ela vai existir, ela vai ser muito expressiva ao longo da implementação. Para complementar, eu tenho 4 dicas, assim, né? A primeira, inovação é um meio. Eu acho que o segredo é ter muito claro qual que é o problema que tem que ser resolvido e discutir o problema, porque se a gente não tem a pergunta certa, o resultado não vai sair. Eu vejo muito no curso, lá no CLP, a gente tem discussões muito importantes sobre como é que se define o problema, a abordagem de definição do problema, depois de detalhamento dele. Eu acho que essa é a primeira grande etapa. A segunda é fazer essa jornada de volta para a nossa visão como cidadão, porque o que tira a gente dessas discussões de quem está pronto para inovar, quem não está, se é o momento ou não é ouvir as necessidades da população, entender as demandas, entender que a gente hoje está num cenário gravíssimo de restrição de recursos e que, se a gente não inovar, a gente não vai conseguir atender as demandas e nem sobreviver nesse período de tanta escassez, né? Então, acho que a inovação pode ajudar a gente a transformar a escassez em abundância, porque nada como uma crise para nos provocar a realmente mudar. O terceiro, para mim, é essa necessidade de atuação em rede. Ninguém inova sozinho. Acho que a Letícia colocou aqui super bem os exemplos, né, de como é que eles criaram essa aceleradora, conectaram os empreendedores, trouxeram os coaches, aproximaram do município. Então, a gente precisa de muito mais redes. Eu estava no Fórum Econômico Mundial, no encontro em Medellín, e ouvi do presidente do Banco Mundial, Moreno, uma frase que eu nunca vou me esquecer. Foi em maio desse ano. Ele disse assim: o latino-americano tem um problema quando ele está inovando, que é que ele torce para o fracasso do outro. A gente acha que, para o nosso negócio dar certo, tem que ser só o nosso negócio e o outro tem que dar errado. E não é verdade. Para a gente inovar, a gente tem tanto problema para resolver que só vai dar certo se a gente tiver muita gente atuando, inclusive nas mesmas temáticas. Então, a gente viu aqui vários exemplos de aplicativos, de soluções. Alguns vão ser bem-sucedidos numa região, outros em outra. Então, a gente tem que conectar todos eles. E o último, que, na verdade, linka todos eles, é a gente ter essa consciência de que a nossa referência aqui não é inovação, é solucionar os desafios, que são globais. Não são nem locais. Eu acho que São Paulo, em especial, e acho que vale para as grandes cidades do Brasil, o Brasil, né, como um todo,
pode virar referência para o mundo de como é que a gente integra mais o setor público com o privado, com o social, e cria novas soluções para os desafios que são globais hoje. A gente está vendo uma tendência no mundo de todo mundo fechar suas portas. É falso isso. A economia é globalizada, os desafios são globalizados. A gente está falando de clima, de envelhecimento da população, de escassez de recursos naturais, de comida, todo mundo vai passar por isso, né? Então, como é que a gente pode, juntos, resolver isso e colocar como perspectiva a gente virar referência para o mundo para a solução desses problemas? Perfeito. Aproveitando que você está com o microfone, Patrícia, tem uma pergunta aqui do Otacílio Barbosa, que nos pergunta pela internet, e é uma pergunta dirigida a você sobre o comportamento de governo. O setor público, em geral, é reativo. É possível torná-lo mais proativo? Como nós poderíamos fazer isso? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que parte do ser reativo é porque realmente tem muitas demandas reprimidas, né, como a gente viu, que já são latentes de muitos anos. Então, todo servidor que entra ele tem essa carga não só da entrega presente, mas a passada. Nós temos que lembrar que no Brasil a gente está sempre resolvendo problemas de 20 anos, 30 anos atrás. Então, a gente precisa ajustar esse trabalho temporal, né? Quando eu falei dos desafios globais, foi propositalmente, porque, para mim, a única forma de ajustar é rever qual que é a pergunta que a gente está fazendo. Então, vamos olhar para frente? Vamos ver. Um exemplo disso, eu falei de envelhecimento da população. Eu voltei do Japão, 3 semanas atrás, estava lá. O Japão demorou 100 anos para dobrar a população acima de 60 anos. A gente está fazendo isso em 20 anos. Né? Com uma renda por habitante muito menor que a do Japão. Então, como é que a gente vai fazer isso? Isso, para mim, é uma pergunta urgente que a gente tem que responder hoje. Então, isso faz com que a gente resolva os problemas do passado também, mas se reposicione de uma forma mais estratégica e proativa. Então, para mim, tem que ter esse ajuste temporal. E, internamente, nas prefeituras, eu acho que a Letícia trouxe muito isso, e nos estados, a gente fazer um trabalho mais disciplinado de planejamento estratégico. Então, todo prefeito que entrar tem que fazer uma reflexão, pegar o plano de governo dele, ouvir a população, colocar a nossa visão vai ser entregar isso, isso e isso, e eu vou ser medido desse jeito, e cascatear isso para as secretarias, para que todos trabalhem ao redor de um objetivo comum. Legal. Alguma pergunta aqui da plateia, por favor? A Larissa vai dirigir o microfone. Tem lá atrás primeiro. Ok. Seu nome, instituição, se possível, ficar de pé, André. Bom dia. Meu nome é Ricardo Cadoac, eu sou da Fundação FEAD, que é uma agência de estatísticas aqui do estado de São Paulo. Enfim, sou assessor lá, trabalho muito focado em inovação. Antes disso, também trabalhei numa startup social, Prozas, que ficava dentro do Cubo. Nas duas experiências, eu tenho um desafio semelhante. E aí, Letícia pincelou um pouco sobre o assunto, que é a forma de contratação de startups pelo governo. Eu queria que você pedir para você falar um pouquinho mais sobre o assunto. Bom, essa forma de contratação, do jeito que as startups, né, precisariam, ela ainda não existe. O que eu comentei é que existe hoje uma lei de inovação, que foi criada em 2013, que já dá um arcabouço legal, já dá um caminho para esse possível casamento, né? E existem experiências interessantes, como eu comentei também, de Barcelona, que fez uma lei específica para esse fast track, para essa contratação dessas startups. Então, não exigindo, por exemplo, tempo mínimo, né, de atuação, ou todos os certificados, histórico de faturamento, etc., porque muitas startups nem faturam, né? Elas, enfim, têm só a ideia de fato, né, uma pequena atração. Então, na minha visão, hoje, os gestores, né, os prefeitos, secretários que querem atuar com a inovação têm uma oportunidade fantástica de darem o primeiro passo, né, de serem protagonistas, que era isso que a gente estava falando aqui. Porque já existe alguns mecanismos para que isso seja feito, e precisa de uma regulamentação melhor. Então, se esses prefeitos, inclusive, somassem esforços, né, fossem juntos, batalhassem por essa lei, para justamente fortalecer as startups, contratarem essas startups de uma forma mais flexível, eu acho que seria o único caminho viável. Então, tem um arcabouço mínimo, ainda não está 100% regulamentado, e existe uma oportunidade muito grande desses líderes fazerem isso. Mesmo a lei de 2016, ela ainda abre um pouquinho mais, essa de abril, se não me engano, que tem o artigo 20 e tudo mais. Mas ainda coloca, André,
essa questão de ser um instituto de pesquisa, de ciência e pesquisa, e assim por diante. Mas eu acho que é um bom movimento a ser colocado, até pelo ser encampado pelo instituto de vocês, Sim, pelo por organizações CLP, da sociedade civil, né, para se colocar não apenas essas experiências como de Barcelona, mas também uma proposta, quer dizer, a gente ter uma proposta de avanço, e não apenas para contratar startups, mas como é que o governo pode comprar tecnologia, comprar inovação, ou parcerizar com o setor privado, de uma forma que não demore tanto a ponto de que aquela tecnologia ou aquela inovação já não seja mais útil, né? Então, seria bom a gente fazer essa reflexão, sim. Obrigado, André. Mais alguma pergunta? Acho que Gigi queria fazer pergunta. Por favor, Gigi. O microfone para ela, só um minutinho. Assim? Isso. Patrícia e Letícia, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Me chama a atenção, até pela minha experiência pessoal, sobre vocês estarem falando em 100 dias, mudança, desafios da globalização, planejamento estratégico. Na verdade, o que eu queria que vocês levantassem aí, principalmente nessa questão das municipalidades, porque os 100 dias me faz lembrar uma frase do Rousseau, são 20 anos antes. Por quê? Porque antes de estar realizando coisas em 100 dias, há que fazer um planejamento estratégico para saber das demandas e necessidades da população, o próprio município casado. Então, na verdade, os 100 dias são uma espécie de abertura com um plano muito forte estabelecido atrás. Então, nesse sentido, o treinamento de lideranças, não só da equipe que vai acompanhar o prefeito, como a que já está lá, do meu ponto de vista, seria fundamental, porque é uma carência tão grande nos municípios que a pessoa que se candidatar a ser prefeito é um herói, hoje em dia. Então, gostaria que vocês falassem um pouco disso, dessa coisa concreta. Você tem uma empresa, você tem uma capacidade organizada para treinar pessoas, tem know-how para isso, mas eu gostaria que vocês fizessem um pouco de reflexão sobre os resultados práticos de algumas experiências. Não digo um case, mas assim alguns pontos. É disso que eu fico preocupada quando eu ouço essas exposições tão brilhantes e tão lúcidas sobre como resolver questões, mas como isso se dá na prática. Perfeito. Eu acho que você está corretíssima. A gente estava até, antes de começar aqui, falando desse desafio de preparação do gestor público, né? Porque se vem o gestor privado para a gestão pública, ele não conhece como é que funciona a máquina pública, então tem um treinamento, uma formação necessária para aprender a trabalhar no sistema público. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente está pedindo para o gestor público trabalhar de uma forma mais inovadora, ouvir a população, criar um processo de planejamento, tem toda uma metodologia por trás disso. Então, como é que a gente começa a trabalhar de uma forma diferente e prepara as pessoas para isso? Eu tenho aqui 3 comentários, e um deles eu até vou devolver a bola aqui para a Letícia. A gente acredita tanto nisso que, bom, a Letícia até contou que a origem do CLP, o Luiz Felipe Dávila, né, foi para Harvard. A gente fez o mesmo curso, eu e o Luiz Felipe, que em Harvard Kennedy School. Eles têm um mestrado para pessoas que têm muitos anos de experiência profissional, atuando no setor público, né? E a gente chama o mid-career lá em Kennedy School. A gente fica lá 1 ano, um pouquinho mais, que são 2 anos em 1. É um intensivão, você tem que parar tudo na sua vida e ficar lá dedicado a isso. Quando eu cheguei lá, minha primeira aula sobre inovação digital, inclusive, com o Nicomelli, era o professor, eu sentei, e do meu lado sentou uma pessoa que foi meu primeiro colega lá e que virou um grande amigo. A gente começou a conversar, era um senhor super educado, muito assim, conhecia muito, e eu perguntei o que ele fazia. Ele, hoje eu estou aqui estudando e fazendo alguns projetos, escrevendo um livro, mas eu era presidente do Equador. E eu estou exilado aqui nos Estados Unidos. Então, esse era o meu colega de sala.
né, que estava ali, humildemente, voltou para a escola para aprender, né, e eu acho que a gente precisa quebrar esse paradigma de que chega uma fase na vida que a gente não tem mais para aprender, a gente sempre tem, e essa é a base da inovação. Então, o primeiro ponto, para mim, é esse. Aí, o como fazer isso? Tem o aprendizado que a gente vai para cursos fazer e tem o aprendizado dentro do serviço público, né? Para mim, o CLP é um dos melhores exemplos hoje no Brasil de como é que você cria cursos, né, bootcamps, para as pessoas aprenderem dentro e fora do contexto. E eu vou deixar a Letícia falar mais sobre isso, que foi o que me inspirou, inclusive, a ir dar aula lá. E eu, hoje, um outro exemplo, como consultora no setor público, o que eu faço? A gente não pode entrar para ajudar um trabalho no serviço público tentando criar uma dependência. Você tem que entrar para ajudar a formar pessoas. Então, eu nunca começo um projeto no serviço público sem ter pelo menos 10, às vezes 20 líderes totalmente dedicados ao projeto. Porque, durante todo o processo do projeto, a gente aprende juntos. E tudo que a gente fez, sem exceção, fica para eles. Então, a gente está fazendo uma conferência telefônica com um especialista de Nova York. Eles estão lá com a gente na sala, têm acesso a todo o material, pegam aquilo. Então, o adulto aprende fazendo, né? A criança aprende por repetição, o adulto aprende fazendo. Então, a gente tem que levar mais esse aprendizado para dentro, o on the job, né, que se fala. E aí eu vou deixar a Letícia contar um pouquinho do CLP, que, para mim, tem sido uma referência nisso também. Não, acho que a sua pergunta ela foi muito boa, porque é exatamente o que a gente ouve muito, né? Então, a gente traz essas experiências, traz esses cases, essas referências, eu estava até comentando um pouquinho aqui no início, e a gente ouve, bom, mas a minha realidade é diferente, eu não tenho uma equipe capacitada, o meu desafio, meu município, eu não tenho uma indústria, enfim, a gente sabe que a realidade dos municípios é bem complicada, né? Mas uma experiência interessante que a gente teve no CLP, uma vez a gente trouxe o prefeito de Chicago para falar para o grupo de prefeitos do CLP. E os prefeitos estavam super nervosos, mas um prefeito de Chicago, mas não tem, o que eu vou perguntar para ele? Mas não, como que a gente vai se portar, né? Acho que ele vai trazer uma série de inovações que eu não vou conseguir implementar. E o prefeito de Chicago passou 3 mensagens, né? Eu tenho um problema lá de pichação, era um grande problema na cidade. Eu tenho um problema de segurança, né, de vândalos, etc. Ele também estava com um problema muito grande. E eu tenho um problema de educação, porque eu tenho uma evasão escolar muito alta, especialmente no ensino médio. Então, aquela mensagem ela foi tão importante, porque os prefeitos, automaticamente, né, estavam super inseguros. Eles falaram, mas o prefeito de Chicago tem os mesmos desafios que eu tenho, né? Quer dizer, a manutenção da cidade, questão da segurança, enfim, outros desafios, e a questão da educação. Então, eu acho que é muito importante, e é um case também que a gente desenvolveu dentro do CLP, em Santa Catarina, uma experiência bem interessante, prática, para dar um exemplo. 7 municípios, e municípios de diferentes portes. Então, tinha município de 10 mil habitantes até municípios de 150 mil. Se consorciaram, né, para implementar uma metodologia de planejamento estratégico, para implementar uma metodologia de gestão, porque eles entenderam que sozinhos eles não tinham expertise suficiente para fazer isso acontecer. Então, eu acho que a cooperação ela é muito importante para você suprir esses gaps, né, de formação, ou mesmo como que a gente consegue equacionar os desafios que a gente encontra na realidade, né? Você quer complementar? Eu só queria complementar uma coisa, que quando você abriu sua fala, que eu achei muito importante, você falou que tudo acontece nas cidades, né? Inovação, no Silicon Valley, eles têm uma frase que é Innovation has a zip code, né? Que a inovação tem CEP, né? Então, para mim, a inovação vai acontecer nas cidades, no território ali, né? Então, quem está mais na ponta são as cidades. Não tem como a gente negar isso, né? O Estado tem algumas responsabilidades diretas e atuação direta dentro da cidade também. O governo federal já está um pouco mais distante. Então, a gente tem que lembrar isso e começar a criar redes locais, né, com esse conceito mesmo do zip code, né, do CEP. Porque eu acho que isso pode mudar muito e quebrar um paradigma. Vamos romper barreiras. Não é a formalidade de uma secretaria específica, de um departamento, de uma agência, o que está no decreto. Vamos começar ao contrário? Vamos lá para a ponta, ver quais são os problemas? E aí a gente traz cada um que tem que fazer a sua parte lá. E só para complementar, nessa experiência de Santa Catarina, por exemplo, os prefeitos, eram 7 prefeitos, eles reuniam mensalmente para um cobrar do outro os resultados que eles tinham se proposto lá no plano de governo desde o início, né? Então, foi super bem acompanhado e tinha todo um modelo ali para que essa cooperação ela funcionasse na prática.
o que é o governo hiperlocal, né, que a gente defende como um dos princípios, uma das regras para a inovação. Quer dizer, você enxergar a tua rua, o teu vizinho, e isso provoca, logicamente, uma mudança de comportamento na ação política de cada um. Mais perguntas da plateia? Eu tenho aqui da internet para Patrícia, dizendo o seguinte: quais as diferenças ou semelhanças entre nudge, user experience e usabilidade? As coisas estão todas interligadas, né? Então, o nudge, o conceito é o seguinte: é a gente facilitar as escolhas, tá? As escolhas. Nudge é um empurrãozinho, né? A tradução é um empurrãozinho, não é no precipício, é um empurrãozinho para tomar a decisão certa. Então, eu dei aquele exemplo que, para mim, é o mais simbólico, da criança vai almoçar e você não tem por que colocar a batata frita antes da salada. Pelo menos ela põe um pouquinho de salada no prato, né, e vai ter a salada. Se você põe no final, o prato já vai estar cheio, ela não vai pegar a salada, né? Eu faço isso com as minhas filhas. Eu tenho gêmeas vão fazer 2 anos agora, e todo mundo fica impressionado que elas comem brócolis como se fosse salgadinho. Só que eu nunca dei bolacha para elas, né? Elas adoram brócolis, cenoura, né? Então eu faço muito nudge em casa. Então acho que o nudge tem a ver com o objetivo que você tem, né? Experiência a experiência do usuário está relacionada, mas o objetivo é você, com uma visão do cidadão ou do usuário, facilitar a experiência. Eu tenho atuado muito com isso, e a metáfora que eu uso é a seguinte: se você vê no setor privado, todo o setor privado também é departamentalizado como o setor público. Tem lá a área de TI, a de RH, a de compras, o jurídico, mas eles têm uma coisa diferente, que eles têm uma área de cliente em geral, ou alguém que é responsável por integrar essa visão do cliente, né? Então, você quer melhorar a experiência do cliente e facilita a integração. Não é o cidadão que tem que se achar na cidade, é a gente que tem que integrar a cidade para o cidadão. Então, para mim, um exemplo excelente do Estado de São Paulo é o Poupa Tempo. Você entra lá e tem tudo lá dentro. Tem vários departamentos atuando dentro do Poupa Tempo, né? No mesmo Poupa Tempo, você tem ali o Detran. Eu fico pensando no futuro, se você quer facilitar a experiência do cidadão, no mesmo Poupa Tempo, ele poderia também agendar consultas, né? Então, como é que você integra o futuro do Poupa Tempo? É um exemplo bem concreto de você fazer essa integração e priorizar a experiência do usuário. E usabilidade é um termo bem técnico, que é mais voltado à internet mesmo, tá? Que é como é que você facilita a navegação, a usabilidade de recursos. Um exemplo simples disso é aplicativo online, né? Você tem, ou eu dei o exemplo de montar um plano de governo. Você pode montar um plano de governo e ter ele num livro, mas você quer também disponibilizar ele online num aplicativo. O que vai estar no aplicativo não é igual ao livro, porque o livro você tem uma sequência para ler, o aplicativo você tem que fazer navegar, né? A usabilidade ali, ela tem que ser de uma forma adaptada para aquele aparelho. Tá? Então, são termos relacionados, mas um pouco diferentes. Ok. Tem mais uma pergunta aqui da Carol Fernandes, que pergunta quais as dificuldades que os palestrantes, então, para ambas, né, veem para que os gestores optem por realizar testes, realizarem pilotos no setor público. Como entendem a melhor forma de fazê-los? Me parece que a resistência de se realizar testes, né? Por um lado, eu conheço gestores públicos que realizam testes o tempo inteiro. Vocês têm alguma noção disso? Eu conheço também muitos gestores que realizam testes, mas eu já vi grandes problemas com realização de testes também, que até projetos inteiros que foram interrompidos porque houve questões com testes. Então, em educação, eu acho que é muito complicado, porque o teste ele implica em você ter um grupo de controle que não vai ter a intervenção e outros grupos que vão ter intervenções diferentes, né, na prática. Então, o que acontece? Alguns grupos vão ter um tipo de intervenção e outros vão ter outro tipo. Então, eu dei o exemplo de escola em tempo integral.
você tem que testar modelos diferentes e algumas escolas não vão ter o tempo integral ainda. Então, o que eu já vi acontecendo, por que vai começar por aquela região e não pela minha? Como é que você escolhe esse piloto e não aquele? Tem que fazer todo mundo junto porque é um bem público. Não é certo pilotar só numa área e não pilotar na outra, que são comentários muito válidos, né, e pertinentes. Então, começa uma decisão muito mais de valores, né, de qual que é a abordagem de política pública. Eu acho que é aí que eu acho que é muito complicado. O outro ponto, que eu acho que tem a ver com a outra discussão que foi feita aqui, que é sobre a lei de contratação, que eu acho seríssimo. Tá? A gente está avançando muito no Brasil com a lei anticorrupção, mas a gente tem ainda muita burocracia. Se a gente junta as duas coisas, a gente resolve um problema, mas está criando um outro, que é ninguém está assinando mais nada. Tá? Então, eu, assim, como eu sou uma externa, eu realmente, me colocando no lugar de servidor público, eu tenho uma extrema admiração, porque o servidor público que quer inovar hoje é muito corajoso. Tá? Porque você se responsabilizar, você vai assinar contratos, papéis ali com valores altíssimos, com páginas, 300 páginas, 400 páginas no processo para a lei se responsabilizar, que passaram por dezenas, às vezes centenas de pessoas, e assinar aquilo e tomar coragem de fazer não é para qualquer um. Então, acho que essa, para mim, eu estava em Brasília semana passada e eu estive em alguns lugares, né, que eu fui fazer a palestra no Banco Central sobre nudge e educação financeira, na segunda, desculpa. E eu fiquei impressionada que o comentário que eu mais ouvi é esse: ninguém está assinando mais nada. Tá? Então, eu acho que a inovação ela vai enfrentar esse desafio, porque justamente no setor público existe uma aversão ao risco, né? Então, a questão da inovação ela também entra nesse sentido. Agora, tem uma experiência que eu acho que é interessante. Nova York tem uma experiência interessante para compartilhar, que, na época da gestão do Bloomberg, eles fizeram uma série de mudanças nas ruas, né? Então, pontos de estacionamento eles acabaram transformando em praças públicas, etc. E tinha todo um questionamento, né, da população, quanto que ia aderir a essa iniciativa ou não. E, para fazer os projetos piloto, eles abriram para a população, para que a população, de forma voluntária, aderisse e votasse se elas queriam que na rua delas tivesse aquele programa, né, para reduzir as vagas, né, de estacionamento na rua e colocar praças, que era uma grande aposta, né, da gestão do Bloomberg, mas que tinha toda uma resistência também àquilo. Então, acho que, claro, é um super desafio. Acho que áreas mais sensíveis como educação, saúde, o desafio é ainda maior. Por isso que eu acho que é muito importante essa cooperação também com a academia e com outros atores. Mas eu fiquei bem impressionada com essa experiência de Nova York, de ouvir a população e pedir para a população, então, aderir ou não a esses experimentos pilotos, que eu acho que é uma opção também que o gestor tem na mão. E mesmo essa participação já é um piloto, né? Porque a gente fala muito de participação popular e não encontramos uma fórmula. Não faz, né? Não tem mágica nisso aí, né? Quer dizer, cada caso é um caso, os métodos são os mais híbridos possíveis, né? Porque eu vou misturar de acordo com situações e tudo mais. Vocês conhecem alguma experiência bacana? Falar assim, olha, o governo fez isso para aumentar a participação nas decisões. Vocês podem contar alguma experiência que vocês conheçam disso daí? O Canadá, para mim, hoje, é uma referência, né? Acho que de participação. Na Europa tem alguns casos muito bons também, a Holanda. O que eu estou sentindo no mundo que está acontecendo agora é a participação é a forma de fazer, porque a gente vai ter que fazer escolhas. Eu dei o exemplo do envelhecimento, porque a conta não vai fechar. Nós vamos ter que passar a ser uma sociedade mais modesta. Todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, essa reflexão vai ter que ser feita em conjunto. Então, como ela é feita? Eu não falava inglês com 19 anos, eu fui morar fora para aprender, trabalhei como garçonete um bom tempo na Inglaterra e trabalhei na Suécia também. E a Suécia, para mim, foi um país que ficou na minha cabeça como a forma que eles fazem as coisas lá. Você vai no médico, o médico é super transparente. Se você está com uma doença, ele te fala exatamente a probabilidade de cura que você tem daquela doença e com qual tratamento. E aí eu conheci uma senhora que tinha 80 anos e ela tinha câncer. E aí o médico falou para ela o seguinte: se você fizer a quimioterapia, a chance de você curar o seu câncer é muito baixa e você talvez reduza o seu tempo de vida. Se você não fizer, você vai continuar com câncer. Mas câncer não dói, você vai ter alguns anos a mais de vida e vai ter essa vida que você vai ter agora com qualidade. Aquilo me impressionou,
né? Porque a sociedade lá é uma das sociedades... É um país pequeno, obviamente, né? 19 milhões de pessoas, mas eles fazem uma discussão muito aberta de escolhas, o tipo de atendimento que vai ser feito, o que não vai ser feito, e a sociedade participa. É um valor. A participação é um valor e a escolha também. Mas, junto com a escolha, tem um compromisso de que todo mundo vai abrir mão de alguma coisa. Mas sempre São os hiperlocal, né, Patrícia? Parece que tem uma coisa mais localizada, mesmo do que políticas... Tem alguns modelos de plebiscitos. Então, o Canadá fez alguns, a Holanda, os outros que eu lembrei foram exemplos de plebiscitos relacionados a escolhas de saúde, de planos. Teve o exemplo da Colômbia agora também, grande, né, sobre a questão da paz. A gente tem que estar aberto para os resultados também. Mas tem tido ou a hiperlocal ou modelos também de participação através de modelo de plebiscito. Agora, o que eu acho que é interessante comentar, como eu falei no início, eu trabalhei esse ano, né, para esse projeto da Fundação Bloomberg, que avalia e estimula esses programas de inovação em diferentes cidades, e o Brasil é reconhecido como um case de inovação de participação por conta dos orçamentos participativos, por conta do estímulo a conselhos municipais. Eu acho que a grande questão volta para o que a gente estava falando de capacitação, né? Então, a gente já tem um mecanismo de participação muito interessante, reconhecido, inclusive, por essas organizações internacionais. Então, o orçamento participativo está sendo levado agora para os Estados Unidos, mas a gente precisa qualificar esses conselhos, precisa qualificar esses gestores, né, as pessoas que estão participando dessas discussões. E também, puxando o gancho que a Patrícia falou no início, saber quais são os problemas. Né? Porque não adianta também a gente colocar um grupo para debater se a gente não tem ali uma clareza do diagnóstico dos dados. Então, de novo, a gente volta para a questão da capacitação e para a questão dos dados, da informação. Mas eu acho que no Brasil já existem formas interessantes de incluir a sociedade na discussão, tanto na formulação da política pública quanto na avaliação. Acho que tem uma questão de qualificação. E decisões também. Né? E de decisões. Bom, a pedido da Patrícia, que gentilmente esteve aqui, tanto quanto a Letícia, a Patrícia tem que pegar um voo daqui a pouco. Nós vamos encerrar o Inova Day agora, vamos iniciar um pouco antes do nosso horário comum. Quero agradecer imensamente a Patrícia Hélia, a Letícia Piccolotto pela presença, pela generosidade com que vieram aqui. Quero agradecer a todos que aqui estiveram presentes e aqueles que nos acompanham online. E, por ser o último do ano, quero fazer um agradecimento especial à Alcione, que é quem nos apoia e dirige, junto com a minha querida Larissa, esse nosso evento, que faz todo o roteiro e a apresentação, ao Michel, ao pessoal da técnica, ao Ricardo e ao Rodrigo, aqui da Secretaria da Fazenda, a Laura Parente, que está aqui, da EGAP, nos acompanha também, apoiando pela Escola de Governo. Para todos, um final de ano muito feliz. Nos veremos em 2017, já com novos prefeitos, e com novas oportunidades para a inovação. Então, muito obrigado e até 2017.